A depressão é uma condição mental grave que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Caracteriza-se de sentimentos persistentes de tristeza, desesperança, falta de interesse em atividades antes apreciadas e baixa autoestima também. A palestra a seguir é sobre como ajudar alguém com depressão. E para falar sobre o assunto, temos conosco a psicóloga clínica, terapeuta de família, Ellen Pedreira, que também coordena o serviço de psicologia aqui no Hospital Adventista de Manaus. Doutora, seja bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma jornada Viva Mais, um programa que tem trazido informações relevantes e importantes para a nossa sociedade. E hoje estaremos trazendo um tema muito importante, que é como ajudar pessoas com depressão. Sabemos que estamos vivendo em uma época em que a depressão tem sido uma das doenças mais incapacitantes, que tem atingido muitas pessoas. Para ter ideia, no mundo, em média, 350 milhões de pessoas são diagnosticadas com depressão. E no nosso país, aqui no Brasil, mais de 11 milhões de pessoas têm o diagnóstico de depressão. E essa é uma doença, e a gente precisa frisar muito, depressão é uma doença, depressão não é frescura, é uma doença que é muito incapacitante, tem tirado muitas pessoas de suas atividades cotidianas e tem influenciado e atingido famílias, pois quando uma pessoa está passando por um processo depressivo dentro de casa, influencia diretamente em todos aqueles que convivem com ela. E como é que nós podemos ajudar uma pessoa que está passando por um processo depressivo? O primeiro fator é precisamos entender o que é depressão. Para que assim eu possa ajudar, eu preciso entender e compreender essa doença. E segundo a Organização Mundial de Saúde, depressão ela é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz alterações de humor caracterizada por uma tristeza profunda e forte, de um sentimento intenso de desesperança. Um sentimento muito forte que está presente na depressão é exatamente a desesperança, uma tristeza profunda e intensa. A gente precisa entender que todos nós passamos por tristezas, por momentos difíceis, pois a vida ela traz circunstâncias difíceis, tanto para mim como para você, como para todos, né, que vivem, mas a gente precisa entender que a tristeza ela passa quando nós conseguimos lidar ou processar aquela dor que nós estamos sentindo. Mas a depressão ela é considerada doença porque ela persiste, geralmente por mais de 3, 4 semanas. E muitos falam mesmo assim, é uma dor intensa e constante, que traz um vazio muito grande. Quando eu entendo que a depressão ela é uma doença, fica muito mais fácil de eu compreender as limitações daquela pessoa que está passando por aquele processo. E quais são as causas, Ellen, da depressão? Por que as pessoas têm depressão? Ela tem várias causas, e uma delas é a questão hereditária, a questão genética. Também tem as questões fisiológicas. Os estudos mostram que taxas são alteradas no cérebro, como a serotonina e a noradrenalina, como também os problemas emocionais e psicológicos não cuidados, como os traumas e os eventos estressantes. Essas são as causas que levam a pessoa a passar pelo processo de depressão. Mas, Ellen, quais são os sintomas? Porque eu preciso entender o que é depressão, eu preciso entender quais são as causas que levam ao processo depressivo, mas eu preciso também entender as sintomáticas, para que assim eu possa estar entendendo a doença e ajudando aquela pessoa que está próxima de mim. E um dos fatores, como eu já disse e volto a dizer, é exatamente aquela tristeza imensa e persistente. A depressão ela é marcada muito por essa tristeza, por esse vazio, uma angústia muito grande. Muitos chegam no meu consultório e falam bem assim, Ellen, a minha vida perdeu o sentido, eu estou sem brilho, eu estou sem energia, eu estou sem vontade. É como se eu não conseguisse ter vontade e prazer de viver. É aquela ausência da alegria em qualquer circunstância ou atividade. Alguns falam bem assim, olha, meu esposo chegou e falou bem assim, olha, vamos viajar que essa tristeza vai passar. Eu quero dizer para aqueles que estão passando por um processo depressivo, se não houver o tratamento adequado, pode fazer viagem, pode ir para festas, pode ir para lugares específicos, mas aquela tristeza ela permanece,
porque é uma doença e que afeta diretamente substâncias do nosso cérebro. Pacientes falam mesmo assim, olha, eu tenho muita dificuldade de concentrar-me, de participar de uma conversa. Tem uma paciente que falava bem assim no meu consultório, Ellen, eu não consigo sentar e assistir um filme, eu não consigo compreender o que está acontecendo, porque a depressão, ela tira exatamente a concentração. Ela influencia também, sabe, na vontade, tanto do apetite. Alguns perdem esse apetite, outros, né, passam a ter ganho de peso, porque aumenta a vontade de comer, porque a depressão, ela é uma desregulação e ela influencia também no sono. Muitos apresentam dificuldade, né, aquela insônia durante a noite e aquela vontade de ficar dormindo durante o dia. Apresenta as lentidões por conta exatamente daquela falta de energia, apresenta lentidões nos seus movimentos, né? Aquilo que fazia com 5, com 10 minutos passa a não conseguir ser realizado porque passa a apresentar aquela lentidão tanto dos movimentos como também dos pensamentos. Apresenta muita fadiga, que é aquela perda de energia. Muitos trazem assim, Ellen, eu não consigo tomar decisões, eu me sinto insegura, eu sempre fui uma pessoa decidida, eu sempre fui uma pessoa resolutiva. Hoje eu tenho medo de tudo, medo de sair de casa, medo de conversar com as pessoas, medo que as pessoas olhem para mim, me sinto altamente insegura. Essa é uma das sintomáticas muito comum na depressão, além também daquele sentimento negativo para consigo mesma. Ela não consegue se enxergar bonita, ela não consegue se enxergar capaz, aquela pessoa não consegue se ver com capacidades para cuidar da família, cuidar da casa, cuidar das atividades do trabalho. Ela se sente totalmente inoperante diante da sua vida. Além de todo esse sentimento, tem aquele sentimento de culpa, de se sentir culpado por estar passando por aquele processo. O que ela poderia fazer de diferente? Por que os pensamentos delas são altamente negativos? Por que ela não consegue enxergar e ver esperança? Por que ela não consegue ver as coisas de forma positiva? E vem um sentimento de culpa muito grande para quem está vivenciando o processo depressivo. Porque acontece a limitação da sua capacidade mental. Alguns, em casos mais graves, chegam a ter ideias, né, e pensamentos suicidas, porque eles falam assim, eu não consigo dar conta, eu estou tão exausta, eu estou tão cansado de tudo que eu estou vivenciando, que eles enxergam através do pensamento suicida como se fosse uma solução. E é por isso que a gente precisa entender essas sintomáticas e preciso estar atento. E eu preciso entender o que a pessoa está sentindo para que eu possa ser suporte e apoio para aqueles que estão ao meu lado. Porque aquele que conseguia fazer suas atividades de uma forma normal e de uma forma tranquila, passa a ter muita dificuldade, como lavar uma louça. São atividades simples, como dirigir, lavar uma louça, participar de uma reunião, conduzir as suas atividades de casa ou do trabalho, da família, de uma conversa, apenas de sentar ao lado do seu cônjuge e não conseguir conversar, porque não sente vontade, não sente energia, perde o prazer da vida, perde-se o brilho, porque baixa totalmente a autoestima, tem abaixa da autoestima, abaixa das capacidades de conseguir dar conta de atividades que eram normais para ela. Quando eu entendo o que a depressão ela produz, faz com que eu fique alerta para ajudar aqueles que estão passando por esse processo e o ajuda a entender que essas sintomáticas elas fazem parte da doença, não é porque ele simplesmente ou ela está sentindo isso ou está escolhendo sentir, é porque isso faz parte da sintomática. E a partir do momento que eu entendo essas sintomáticas, eu posso estar mais atento para ajudar e estar mais disposto para ajudar aqueles que estão passando e explicando que essa é uma condição da doença e do momento em que ele está vivendo, mas que existem meios e métodos que juntos vão ser utilizados para que ele possa se restabelecer e possa se recuperar. Eu preciso entender que a depressão, como é uma doença, ela precisa de um tratamento. A depressão ela tem 3 estágios, tem 3 níveis. Ela tem um nível leve, ela tem um nível moderado e ela tem um nível grave. Nos níveis leves, nós conseguimos cuidar através da psicoterapia,
essa pessoa pode ir em busca de um psicólogo e fazer uma terapia e trabalhar nessas questões, mas se, através da avaliação do psicólogo, perceber que essa depressão ela está de um quadro mais moderado ou de um quadro grave, ela precisa sim de um tratamento medicamentoso. E a gente precisa entender a importância desse tratamento medicamentoso e apoiar. Muitos não dão continuidade no tratamento pelo tabu, pelo medo de ir para o psiquiatra. Ellen, eu não vou para psiquiatra porque é médico de louco e eu não estou louca. A gente precisa entender, psiquiatra é o médico especialista, é o médico que trabalha as doenças psíquicas. E é importante ser um psiquiatra. Eu gosto de dizer, olha, se você está com problema no coração, você vai para o oftalmologista? A gente não vai para o oftalmologista, a gente procura um cardiologista. Por que a gente tem tanto medo quando os problemas são emocionais, são psiquiátricos, tem medo de ir para o médico psiquiatra? O médico psiquiatra, ele é exatamente o médico que vai ser especialista, que vai ter as condutas necessárias, os medicamentos ideais para que o tratamento ele ocorra de forma eficaz. Então, eu preciso do tratamento tanto psicoterápico como também do tratamento medicamentoso. Eu gosto de dizer assim, que a depressão é como se você pegasse um novelo, né, de lã e ele tivesse totalmente embolado. E para que eu possa organizá-lo, eu preciso da terapia. A terapia vai tirar ali, né? Aliás, a medicação vai tirar os nós, mas a terapia vai ajudar você a organizar os teus pensamentos, entender que aqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos destrutivos, eles não são reais. Por isso a importância do cuidado, a importância do tratamento tanto medicamentoso como da psicoterapia. E quando aquela pessoa que está cuidando, aquela pessoa que está ao lado de quem está passando por um processo, entende a importância desse tratamento, ela vai ser importante para conduzir essa pessoa ao tratamento adequado e ideal, para que assim ela tenha uma resposta mais imediata e eficaz. E a gente precisa entender que uma pessoa que está passando por um processo depressivo influencia diretamente na família, com o cônjuge, com os amigos. E esse cônjuge, esse amigo, ele vai ser fundamental para ser suporte nesse tratamento. Mas, Ellen, como é que nós vamos ser suporte para alguém que está passando por um processo depressivo? Porque muitas vezes eles não querem ajuda, muitas vezes eles não querem falar. Porque a gente precisa entender e separar a depressão, o processo depressivo, da pessoa. Aquele momento em que ela está passando é porque ela está com depressão. Então, aquele padrão de pensamento não é dela, aquele comportamento não é dela, aquele comportamento pertence à doença que ela está vivenciando naquele momento. Então, eu preciso entender e me informar sobre a depressão para que assim eu possa ser suporte e ajuda. Eu preciso entender a importância do tratamento. O tratamento, ele muitas vezes não é de imediato. Eu preciso entender os efeitos colaterais que aquela medicação ela pode apresentar. Eu preciso estar acompanhando o meu esposo, minha esposa, o meu filho, minha mãe, o meu amigo na consulta psiquiátrica para que eu possa entender o tempo da medicação, o processo da medicação, os efeitos colaterais que essa medicação possivelmente possam trazer. Algumas medicações vão trazer mais sonolência, outras podem trazer mais agitação, mas eu preciso entender, porque quando eu entendo o que causa esses efeitos, eu vou estar dando suporte e não trazendo, porque muitos trazem, né, bem assim para mim. Nossa, Ellen, essa pessoa começou a tomar a medicação, né, meu esposo, ou minha mãe passou a tomar essa medicação, eu achei que ela ficou pior, e passam a dizer isso para a pessoa que está passando pela dificuldade, passando pela depressão. E isso impede que muitos deem continuidade no tratamento medicamentoso, fazendo com que esse processo depressivo ele se mantenha. Então, eu preciso entender a importância do tratamento para que assim eu possa ser suporte para aquele que precisa. Eu preciso ajudar ativamente. Por quê? Porque uma pessoa com depressão, muitas vezes, ela não consegue ter força para fazer atividades simples do cotidiano da sua casa. Muitos relatam até não ter força para tomar banho. Então, a gente precisa entender que uma pessoa com processo de depressão, ela precisa desse suporte. E eu preciso, como cuidador, como aquele que está apoiando, estar ajudando ativamente. Eu não vou simplesmente dizer, olha, se você precisar de ajuda, estou aqui. Porque quando eu falo assim, uma pessoa com depressão, ela não tem energia para consigo mesma, ela não vai ter energia para pedir ajuda. Então, de que forma eu posso ajudá-la ativamente?
Vou dizer, olha, eu estou aqui, eu já fiz a comida que você gosta, eu vou aqui, vou te ajudar a tomar banho. Eu sei que está sendo difícil para você, mas eu vou ser o seu suporte neste momento. Eu vou organizar a casa, me oferecer se tem uma mãe que está passando por um processo depressivo e ela que levava os filhos para a escola e bem assim, olha, eu vou estar levando os seus filhos para a escola. Isso é uma forma de dizer para aquela pessoa que está passando por um processo e bem assim, olha, você não está sozinho. Pois muitos que estão passando até por um processo depressivo e um dos padrões de pensamento negativos é bem assim, olha, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém se importa comigo. E essas ações de cuidado, de atenção, vão estar mostrando para aqueles que estão passando por um processo depressivo que aquele padrão de pensamento negativo dele não é real, porque as ações das pessoas mostram o quanto ela é importante, o quanto as pessoas se importam com ela. Cuidado com os discursos, cuidado com os comentários, cuidado com o trazer a culpa para a pessoa. Geralmente, quem está passando por um processo depressivo tem muito sentimento de culpa por não estar conseguindo realizar as suas atividades cotidianas. E quando a gente traz algumas frases ou alguns comentários que dizem assim, olha, você precisa reagir, como se fosse assim, você é o culpado de estar assim, traz mais sentimento de culpa. Quem está como cuidador, quem está disposto para estar ajudando, precisa cuidar. Evite levar mais culpa para aquele que já está em total angústia. Porque quem está passando por um processo de depressão, ele não tem esperança. É como se estivesse escama nos seus olhos, nos seus ouvidos, e eles não conseguissem enxergar, mesmo que tudo ao redor esteja acontecendo de uma forma natural e normal, eles não conseguem enxergar exatamente pela falta de substância no seu cérebro que não faz com que ele perceba que tudo que está acontecendo ao seu redor está bem, porque ele enxerga tudo de forma negativa e sem esperança. Então, você que está ao lado de alguém que está passando por esse processo, você que vai ser os olhos dele, você que vai ser o que vai ajudá-lo a caminhar e a enxergar, através das atitudes que você vai apresentar para ele, de que nem tudo da forma que ele está pensando realmente é real. Mudar este padrão de pensamento. Eu sei que não é fácil para aqueles que estão cuidando todo este processo, mas entender que quem está passando pelo processo de depressão é, como eu falei, separar a doença da pessoa. É um momento, é a situação que está vivenciando agora, mas com tratamento medicamentoso, com a psicoterapia, tudo isso vai passar. Mesmo que a pessoa não consiga ver esperança naquela situação, mostre para ela, dizendo bem assim, olha, eu estou aqui com você, eu estou aqui para ser a tua esperança enquanto você não consegue. Eu não sei qual é a tua dor, eu não consigo definir a tua dor. Pode dizer para ela, eu não sei qual é a tua dor, até porque a gente não consegue definir, saber qual é a dor que o outro está sentindo. Mas diz, eu estou com você. Eu quero te ajudar. Eu sei que eu percebi que você não está conseguindo realizar suas atividades, então eu vou ajudar você a realizar essas atividades. A gente precisa entender que aquele que está cuidando de uma pessoa que está passando por um processo de depressão vai ser aquele que vai ter que tomar decisões, porque a pessoa que está passando por este processo não consegue tomar decisões. Lembra quando eu falei no início que uma das sintomáticas é exatamente a insegurança, né? a falta de esperança? Então, você vai ser a esperança, você vai tomar as decisões para ajudá-lo a lidar com a situação em que ele está vivendo. Mas isso através de um equilíbrio. Dê apoio através de pequenos gestos, mostrando para ele que você se importa, através do cuidado, através da atenção, através do cuidado, levando para a terapia, levando para o médico, entendendo o que ela está sentindo. E quando ela apresentar alguma sintomática em relação à medicação, fortalecê-la dizendo, olha, isso faz parte do tratamento. Eu sei que é difícil para você, mas lembra que o médico falou pra gente, eu sempre digo, é importante alguém que está passando por um processo depressivo ter alguém que o acompanhe na consulta psiquiátrica, porque o médico ele vai dar algumas orientações. E naquele momento, como a tua mente está confusa, com muita desesperança, as informações dadas pelo médico muitas vezes não vão ser guardadas por aquele paciente. Por isso a importância de alguém que está ao lado para saber exatamente o horário das medicações, a necessidade das medicações e os efeitos colaterais para que possa estar ajudando e explicando durante esse processo do tratamento.
Sabemos que não é um tratamento fácil, mas sabemos o quanto ele é possível e restabelecedor quando ele é feito de forma correta. E por isso, você que está ajudando alguém que está passando por esse processo, você vai ser a esperança, você vai ser aquele que vai estar conduzindo e tomando as decisões enquanto aquela pessoa não está conseguindo fazer de forma eficaz. A gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente cansa e é cansativo, e eu sei que não é fácil cuidar de alguém que está o tempo todo com aquele padrão negativo de pensamento. E às vezes vem aquela frase, olha, você precisa olhar pelo lado positivo, né? Aquelas famosas frases dizendo bem assim, reaja, você precisa reagir, existem pessoas piores do que você. Eu acho que esses pensamentos tudo é só da sua cabeça, porque as coisas não estão acontecendo dessa forma. A gente precisa ter muito cuidado com essas frases, né? Com essa forma de querer ajudar. A forma que você pode ajudar não é fazendo comparações. Nós somos diferentes, reagimos de formas diferentes. Então a gente precisa respeitar o processo e a dor de cada um. Muito cuidado, não minimize a dor de quem está passando por um processo depressivo. Só ele sabe a dor que ele está sentindo, só ele sabe o vazio que ele está sentindo, só ele sabe a angústia que ele está sentindo. Por isso, dê apoio respeitando essa dor. Por isso é muito importante entender que como cuidador eu vou precisar ter muito equilíbrio emocional, eu vou precisar ter muita paciência, eu vou precisar ter tomadas de decisões importantes para a vida daquela pessoa que está precisando de cuidado naquele momento. É um momento delicado, tanto para quem está vivenciando o processo depressivo, como também para aqueles que estão como cuidador, aquele que é o cônjuge, que é o amigo, né, que é o parente de quem está vivenciando. Por isso, se cuide também. Avalie as suas emoções, como você tem lidado com todo esse processo que vocês estão vivenciando. Eu sei que para você também não é fácil porque todos adoecem, acabam adoecendo emocionalmente pelo contexto do desgaste, tanto físico como emocional, que toda a doença, que todo o processo depressivo ele traz, tanto para aquele que está vivenciando, como também para aqueles que convivem com quem está vivenciando a depressão. No processo depressivo, quem está cuidando não se dá conselho, se dar apoio, porque nem sempre o conselho que você vai dar vai ser exatamente o conselho que aquele que está vivenciando necessita, porque o seu conselho vai estar baseado na sua percepção, quando a percepção dele está totalmente alterada pela condição em que ele está vivenciando. Evite novamente, como eu já disse, as comparações. Somos diferentes, vamos reagir de forma diferente. E aí você vai perceber que muitas vezes até as atitudes que você realiza para aqueles que estão passando por depressão, ele não consegue enxergar até com gratidão. Ele não consegue agradecer, às vezes ele não consegue ver por conta das sintomáticas dele. Então entenda e separe essa pessoa, esse meu ente querido, esse meu familiar, esse meu filho, a minha mãe, ela está passando por um processo depressivo. Ela não é assim. É a depressão. Lembra quando eu falei as causas e os sintomas, né, da depressão? A depressão ela traz irritabilidade, ela traz impaciência, ela traz desesperança e isso precisa ficar muito fixado em quem cuida para entender quais são essas sintomáticas para que não se envolva na questão emocional e não se fragilize pelo comportamento do outro. Separe a pessoa do processo depressivo. Por isso, evite comparações, porque cada um vai ter a sua experiência, cada um vai ter o teu processo desse tratamento. E você vai ser importante, você vai ser fundamental para isso. As pessoas, elas reagem de forma diferente, você também vai reagir de forma diferente diante de todo o processo em que você está vivenciando. Precisamos, como cuidadores, ter equilíbrio diante das condutas, porque você não pode nem deixar de lado aquela pessoa, ela não quer sair do quarto, ela não quer sair de casa, vou largar de mão, nem tampouco dizer bem assim, levanta desta cama agora e sai daí que você pode, que você consegue. É ter equilíbrio diante das condutas, entender qual é a real necessidade, entender o que está acontecendo, entender as limitações de quem está sofrendo
o processo depressivo, para que assim as tuas tomadas de decisões elas sejam coerentes. Mas antes de tudo, eu quero dizer para você que está cuidando de um processo depressivo, eu sei que é uma jornada difícil, eu sei que é uma jornada cansativa, eu sei que precisa de muita, mas muita paciência nesse processo e de muita resiliência também para que tudo seja alcançado. Eu quero dizer para você que você precisa também se cuidar, buscar ajuda, realizar atividade física, sair um pouquinho daquele ambiente mais adoecedor, respirar, trabalhar suas emoções, para que assim você se fortaleça e seja força para ajudar aquele que está passando pelo processo depressivo. Lembre-se, você pode lembrar, é uma fase. Talvez a pessoa que está com processo de depressão, ela não consiga entender que é uma fase que vai passar até pelo sentimento de desesperança que permanece nela e pela angústia que permanece nela. Mas você vai lembrar sobre este processo, você vai lembrar que é um processo que você pode sim ajudá-la a passar por essa situação e que é uma fase que tudo vai passar. E quando os dias estiverem difíceis, lembre, hoje é menos um dia dessa luta e mais um dia de esperança para que essa pessoa que eu tanto amo se recupere. Cuide então de si, cuide da sua saúde, cuide das suas emoções. Uma escritora americana chamada Ellen White, ela diz que uma mente equilibrada, ela é uma mente feliz e uma alma feliz. E o meu desejo para você, né, que está cuidando de alguém, que sua mente seja satisfeita e seu espírito seja alegre e tenha assim saúde para o seu corpo e força para a sua alma, para que assim você seja força para aqueles que estão precisando do seu suporte e da sua ajuda. A depressão é uma doença difícil, é uma doença cruel, é uma doença incapacitante, mas através do tratamento adequado, através da psicoterapia e através dos tratamentos medicamentosos adequados, ela tem sim solução, ela tem cura e ela pode sim restabelecer a saúde daqueles que você tanto ama. Saiba que você também é remédio e ajuda para aqueles que precisam do seu suporte. Que Deus possa abençoá-los nessa jornada do cuidar.